Temos que entender as Escrituras, não é somente crer? Os neurônios dos discípulos não deu para compreender as Escrituras. Foi preciso Jesus abrir o entendimento deles para compreender as Escrituras. E Jesus não levou eles em nenhum curso de teologia. Jesus apenas abriu o entendimento pela fé. Somos salvos pela fé. Fé não tem nada a ver com neurônio. Este abrir de entendimento é pelo Espírito, não é pelo curso de teologia. Imagine se os crentes de Bereia, quando Paulo falava a eles a respeito de Cristo ser o Messias, e eles esfolheassem as Escrituras como fizeram, pois a Bíblia diz que eles verificavam nas Escrituras para ver se o que Paulo estava falando era verdade. Só que está havendo uma má interpretação aí. Eles verificaram pela fé, porque se eles tivessem verificado pelos neurônios, quando Paulo disse, olha, Isaías falou que Jesus é o Messias, e então os crentes de Bereia iam abrir a Bíblia em Isaías capítulo 9, verso 6, e iam dizer para Paulo, olha, aqui realmente está dizendo, um menino vai nascer, um filho será dado, mas não está dizendo que o nome dele é Jesus, não. Aqui está dizendo que o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Isso se os crentes de Bereia tivessem ido pelos neurônios, pelo entender. Eles verificaram sim nas Escrituras se aquilo que Paulo dizia estava na Bíblia. Porém, eles foram pela unção do Espírito e pela fé. Quando Paulo estava pregando sobre Jesus, que Jesus era o Messias para os crentes de Bereia, tenho certeza que ele disse, olha irmãos, já que vocês estão verificando aí na Bíblia se o que eu estou falando é a verdade, verifica aí em Isaías 7,14, que fala sobre esse Jesus que eu estou falando. E quando eles foram verificar, Isaías 7,14 dizia, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Se os crentes de Bereia quisessem entender isso pelos neurônios, iam dizer, peraí, Paulo, aqui realmente está dizendo que uma virgem ia conceber, mas que o nome do menino ia ser Emanuel, e tu está falando de um tal de Jesus. Entendeu, crente bereano? Eu acho que você está confundindo as coisas. Tem que ir mesmo pelo que a Bíblia diz, mas tem que ser pela unção do Espírito e pela fé. Quando Jesus disse a Marta, quando Lázaro estava morto, se tu creres, verás a glória de Deus. E se ela tivesse dito, não é só crer não, eu tenho que entender como é que as células desse homem, com 4 dias de morto, elas vão voltar à vida. Eu quero saber como esse sangue vai circular de novo. Eu acho que neste caso ela tinha só que crer mesmo, não tem como entender essas coisas, você não acha? E Moisés, quando a Bíblia diz que o Mar Vermelho se abriu, você, crente bereano, crê mesmo que o mar se abriu? Você acha que tem que entender? A ciência diz que isso não aconteceu. Aí eu acho que você não tem que entender, você tem que crer, porque não tem como entender isto. E o pior é que não tem nem como voltar no tempo para ver se ele abriu mesmo ou não. Você tem que crer que ele abriu porque os profetas falaram. E aí você tem que crer mesmo. Não tem como entender isto. Historiadores dizem que Jesus nem existiu, que não morreu coisa nenhuma e que não ressuscitou. Mas você tem que crer. Porque se você for escavocar, buscar na arqueologia sobre isso, você não vai achar nem vestígios, já faz 2000 anos. Ou você crê ou você está perdido. E o crer vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Se é pelo entender e não pelo crer, por que Caifás e Anás, Gamaliel, aqueles homens tão inteligentes, não creram em Jesus?
As pessoas que tinham grande intelecto e quiseram crer em Jesus tiveram que jogar o intelecto fora. Paulo é um exemplo disso. Como é que um homem chega para você e diz: Olha, eu nasci de uma virgem, eu vim por obra e graça do Espírito Santo? Ele não filmou aquilo, não tem recorte de jornais? Dá para entender essas coisas? José teve um sonho. Deus disse para ele num sonho que ela não tinha traído ele, mas que o que ela teve foi mesmo do Espírito Santo. Então ele creu na visão, ele creu do sonho. Mas ele fosse buscar entender isso, você acha que ele ia aceitar essa situação? Um homem como Lucas, que era médico, deixou seu gabinete, seu consultório, para crer no que disseram para ele, que um rapaz que andava fazendo milagre tinha nascido por obra e graça do Espírito Santo. Ele não pôde usar os neurônios aí, teve que ser a fé. Ele, sendo um médico, sabe que não tem como a mulher ter um filho sem ter deitado com um homem. Mas agora, crente bereano, já que tu diz que é um crente de Bereia e verifica tudo na Bíblia, tu és batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? Pois a Bíblia fala 9 vezes só no livro de Atos. Tu crê que há uma só pessoa da divindade, que é Jesus Cristo, e que o Pai é Espírito, e que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade? Tu crês que Jesus disse: O Pai é uma pessoa distinta de mim? Ou crê que ele disse: O Pai está em mim? Se és um crente de Bereia, devia estar aceitando essas coisas. Se és um crente de Bereia, devia saber que em Atos 11, 27 teve profeta depois de João Batista. Teve promessa da vinda de profeta em Mateus 23, verso 34. Se és um crente bereano, vamos atuar como um crente bereano, vamos crer na Bíblia. Mas não pelo intelecto, não pelos neurônios, mas por crer. Imagine se Simeão tivesse ido pelo intelecto. Mas em Lucas 2,26 diz que foi revelado a ele pelo Espírito, não pelo intelecto, não pelo entender, que ele não morreria sem ver o Salvador. Se fosse pelo intelecto, ele teria visto aquela mocinha chegar com aquele bebê e aquele senhor do lado e dizer: Olha, eu recebi esse bebê por obra e graça do Espírito Santo. Meu amigo, você não tem ideia do que ele ia fazer se fosse pelo intelecto. Ele não ia crer, não. Porque se você for raciocinar, como é que pode uma menina dessa dizer que ficou grávida do Espírito Santo? Ela está mentindo para esse homem. Crente bereano, parece que você está meio desatualizado das Escrituras.